proposta da reforma da Previdência deverá ser submetida aos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de seguir em votação em plenário. Enquanto tramita no Congresso, os trabalhadores já fazem as contas temendo impactos negativos no plano de aposentadoria. Preocupada com a reforma da Previdência, a auxiliar administrativo Rita de Cássia, hoje com 53 anos, foi procurar ajuda jurídica para saber como será afetada se a proposta do governo Temer for aprovada pelo Congresso Nacional. Pelas regras atuais, faltam apenas 7 anos para a Rita se aposentar por idade. Para mulheres, a idade mínima é de 60 anos. Se as medidas propostas pela reforma do governo Temer já estivessem valendo, Rita teria que trabalhar mais 12 anos para conseguir o benefício. A gente já entra desfavorecida, nós mulheres. Eu sou muito contra tudo isso. Para mim é uma realidade totalmente diferente. Eu respondo por mim, mas eu creio que, como eu, existem milhares de mulheres. Então, acho que não existe a menor possibilidade da gente tentar igualar essa situação, porque é uma situação falsa, é pura utopia. Uma vez que isso aconteça, o prejuízo seria imenso. Imagine uma pessoa que pensa em aposentar daqui 7 anos, ter que aguardar e trabalhar mais 12 anos. Para o trabalhador se aposentar pelas regras atuais, deve ter contribuído por pelo menos 15 anos. E para conseguir a aposentadoria no valor integral, a idade e o tempo de contribuição devem somar 85 para mulheres e 95 para os homens. Mas com a reforma proposta pelo governo Temer, homens e mulheres só poderão se aposentar a partir dos 65 anos de idade e se tiverem, no mínimo, 25 anos de contribuição. Para receber o benefício integral, os trabalhadores terão de somar 49 anos de contribuição. A idade mínima que nós já prevíamos que seria proposto agora ela não confere com a realidade do mercado de trabalho. Hoje, quem defende a reforma da Previdência, por exemplo, Fiesp, as federações de industriais, são os mesmos patrões que demitem trabalhadores aos 50 anos, 52, por entender que esses trabalhadores estão velhos demais para trabalhar na produção. Se o texto da reforma for aprovado, para um trabalhador receber o valor integral de aposentadoria com a idade mínima de 65 anos, ele precisaria ter começado a contribuir aos 16 anos de idade e não ter interrompido a contribuição em nenhum momento. Já para quem entrar no mercado de trabalho somente depois de formado, o que acontece em média aos 23 anos, a aposentadoria integral só chegará aos 73 anos. Seu Antônio, por exemplo, tem 58 anos de idade e 35 anos de contribuição. Atualmente, trabalha como fiscal em um supermercado. Para conseguir a aposentadoria no valor integral, ele precisa trabalhar mais um ano. Mas com as novas medidas propostas pela reforma previdenciária, seu Antônio terá de trabalhar 1 ano e mais 6 meses para cumprir a regra de transição que estabelece um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição. Eu já estava contente, festejando com a minha família em casa, mas com essa nova proposta do Michel Temer, eu vou ser prejudicado nisso. E isso é um tapa na cara da sociedade, é uma coisa que nós não vai aceitar. Os trabalhadores cabe tentar reformular essa proposta com a mobilização e indo às ruas. Os trabalhadores rurais estão entre os mais afetados com as mudanças previstas na reforma da Previdência. Hoje, quem trabalha no campo não precisa contribuir com o INSS. Em média, homens se aposentam com 60 anos e as mulheres com 55. Mas se as novas regras forem aprovadas, ambos só vão se aposentar a partir dos 65 anos e serão obrigados a comprovar 25 anos de contribuição. Miro é produtor rural de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê. Há 3 anos conseguiu a regularização da sua área e passou a contribuir com um percentual sobre a receita bruta de sua produção. Aos 48 anos, ele estava fazendo as contas para se aposentar aos 60. Hoje, em virtude das leis que o governo criou, porque é muito fácil criar lei lá no Congresso, eu estou envergonhado, desanimado,
Eu não tenho mais anos para trabalhar na agricultura, apesar do governo dizer, o governo federal, que dá incentivo ao produtor rural, eu não vejo nenhum. Na regra atual, o trabalhador rural precisa comprovar 15 anos de atividade para se aposentar, com idade mínima de 60 anos para homem e 55 mulher. Mas a reforma da Previdência coloca os agricultores na regra geral do INSS, ou seja, para receberem o benefício integral, homens e mulheres que trabalham no campo precisam comprovar pelo menos 25 anos de contribuição e terem idade mínima de 65 anos. Hoje, na atual legislação, o trabalhador rural ele não precisa fazer nenhum tipo de contribuição para a Previdência. Ele, em determinado momento, ele comprova que ele trabalhou, o quanto ele vendia com sua produção rural, ele conseguia aposentar com um salário mínimo. E também a esposa, em caso de falecimento do cônjuge, teria direito à pensão por morte. Nesta proposta, o trabalhador rural ele vai sofrer em demasia, talvez mais que qualquer outro trabalhador urbano. Primeiro que ele vai cair no mesmo regime de contribuição de qualquer outro trabalhador. Segundo que a legislação fala, essa nova mudança, a legislação nova diz que ele vai ter que fazer a contribuição com o início de trabalho aos 16 anos, tá? Podendo se aposentar aos 65. O exemplo dos seus próprios filhos, o senhor acha que aqui é um futuro para eles? Não, não acho. Para eles tirar a sobrevivência, tudo bem, mas para eles, quando eles chegarem à velhice, eu não vejo nenhum suporte por parte da agricultura e governo federal. 15 mil metalúrgicos da região do ABC, em São Paulo, fizeram na semana passada uma grande manifestação na Via Anchieta, em protesto contra a anunciada reforma da Previdência do governo Temer. Muitas pessoas mostraram apoio aos manifestantes durante os 5 quilômetros da caminhada. Antes da manifestação, dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC conversaram com os trabalhadores sobre como a reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer pode prejudicá-los e qual a importância de barrar essa PEC. Eu, por exemplo, que tenho 50 anos de trabalho, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, mas com carteira registrada, tenho só 37 anos e meio, quem entrar no mercado de trabalho hoje, com essa mesma condição minha, não conseguirá se aposentar pelo teto, da aposentadoria. Essa proposta é nociva, primeiro, porque aumenta o tempo de contribuição, aumenta a idade, que é mínima de 65 anos para se aposentar. E para ver o tamanho da gravidade disso, estados como o de Alagoas, por exemplo, ninguém se aposenta nesse estado, porque a idade média é de 62 anos e meio. Eram 8 horas da manhã quando 10 mil metalúrgicos deixaram as montadoras a caminho da Via Anchieta. Na rodovia, mais 5 mil funcionários de 30 empresas de autopeças da região do ABC se juntaram a eles. Com faixas, cartazes e bandeiras, os manifestantes seguiram os caminhões de som até o quilômetro 18 da Anchieta. O primeiro é luta, é rua, para mostrar que nós não aceitamos. No segundo momento, nós vamos conversar, mas conversar em igual nível de discussão. E o governo não está respeitando os trabalhadores nesse momento. Daí porque essa mobilização no dia de hoje. Durante os 5 quilômetros de caminhada, moradores, trabalhadores de outras empresas da região e motoristas que passavam na pista ao lado se manifestavam em apoio ao protesto. Hoje aqui é um dia muito especial, que se une aqui a Mercedes, que se une a Volkswagen, que se une a Ford, as grandes montadoras, as autopeças, e nós estamos aqui dando um grito pelo Brasil. E hoje a gente vê que a gente não vai conseguir se aposentar, principalmente nossos filhos, né? Eu já dei entrada para me aposentar o ano que vem, mas com essa reforma, mais 20 anos, aí é doído. Que a gente precisa se unir para conseguir que esse decreto seja excluído, né? Este mês se comemora os 68 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa sociedade tem deturpado esse conceito. Para exemplificá-lo, nós visitamos a ocupação Mauá, no bairro da Luz, em São Paulo. O direito à moradia digna é um dos direitos garantidos na Declaração Universal. Há 10 anos, este prédio na Rua Mauá, no centro de São Paulo, está ocupado por trabalhadores de baixa renda que lutam de forma conjunta e organizada pelo direito à moradia.
O imóvel de 6 andares estava abandonado há mais de 20 anos e, desde a ocupação, serve de moradia para 237 famílias, cerca de 1.000 pessoas. Quando a gente passa a ocupar um espaço vazio que não tem função social da propriedade, que o proprietário deve para os cofres públicos do estado, do município, né, que esse dinheiro tinha que ser revertido para a educação, tal, a gente acaba sendo taxado de invasores, de vagabundos, de pessoas que não têm o que fazer. Uma das ocupantes é Francisca, que sempre pagou o aluguel para viver. Há um ano, ela e o marido ficaram desempregados, foram despejados e quase ficaram na rua com os 2 filhos. Eu fiquei em desespero, né? Eu e meu esposo ficou desempregados, os 2. Então, Deus abriu, né, outra porta para mim, que foi a do movimento. Que falam que a gente é barderneiro, né? Só que é os únicos que ainda ajudam a gente, que quer ver a gente num lugar com os filhos da gente, que a gente se depara dentro de São Paulo, sem ter para onde ir. O acesso à moradia digna está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, construída em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, por governantes de vários países. A Declaração Universal dos Direitos Humanos até hoje é luz para todas aquelas pessoas e organizações que lutam por um mundo melhor. Acho que é importante nesse sentido. Agora, nós continuamos vivendo uma situação de barbárie. Porque uma pessoa, por exemplo, está em situação de rua, é extrema violação dos direitos humanos, há uma extrema violação da dignidade humana. Para muitas pessoas, direitos humanos servem para proteger bandido. Mas essa visão distorcida foi criada pela grande mídia no Brasil, quando os movimentos sociais passaram a reivindicar esses direitos para a população mais pobre. A avaliação é do secretário executivo do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Luiz Corrara. Nós temos, né, na discussão dos direitos humanos, e vivemos durante muitos anos, campanha contra todo o significado dos direitos humanos. Na década de 80, que os movimentos sociais começaram a florar e reivindicar os direitos sociais e vinculando os direitos sociais aos direitos humanos, houve uma campanha da grande mídia e do setor conservador para criminalizar toda a discussão dos direitos humanos. Na ocupação Mauá, os trabalhadores sabem que só terão os direitos humanos garantidos se lutarem por eles. A nossa grande dificuldade é tentar insistir para pôr na cabeça de cada família, principalmente aquela em situação subhumana, que ela tem um direito, que ela precisa buscar esse direito, né? E que esse direito só vem a partir do momento que ela acorda e passa para a luta. Se ela fica dormindo, o direito dorme junto com ela. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou reportagens sobre a violência policial e a reforma da Previdência proposta pelo ilegítimo governo Temer. Viu também que os trabalhadores não ficarão quietos diante as injustas propostas de reforma da Previdência. Esse foi o Panorama de hoje. A gente volta na semana que vem com reportagens que você só vê aqui. Até mais!